continuando nosso assunto, hoje nós vamos falar sobre os itens 6 e 7 do plano de curso, que é sobre a interpretação da função de onda como uma função que o módulo ao quadrado complexo, dá uma densidade de probabilidade, e também falar sobre cálculo de valores esperados a partir disso, que isso é uma consequência dessa definição como densidade de probabilidade, Deixa eu só ver aqui se está certo, que eu sempre esqueço, tá? Beleza. Tá, então primeiro eu vou falar sobre a interpretação probabilística do Max Born, que eu já falei no fim da aula anterior, mas eu vou retomar o que eu estava falando naquela quinta-feira. Aliás, segunda, foi anteontem. E depois vou falar sobre a normalização da função de onda e sobre o cálculo de valores esperados a partir disso, Bom, então primeiro falando sobre a interpretação, nós chegamos na equação de Schrödinger escrita dessa forma aí. Tem várias formas de escrever essa equação, mas essa é a forma que nós vamos estudar consistentemente na primeira e na segunda avaliação, que é a equação de Schrödinger para uma partícula de massa m, que aparece aqui nesse denominador não é à toa, Essa daqui é a massa de uma partícula. Então essa é a equação que descreve uma partícula quântica de massa m em uma dimensão espacial. Então isso é uma simplificação, para entender melhor de uma maneira mais simples alguns problemas. E essa partícula está sujeita a um potencial V, e é descrita pela função de onda π aqui. Então a questão sobre como interpretar fisicamente a função de onda π, ela passa por uma primeira observação, que a função de onda, o π, não é a partícula em si, mas ele é uma função complexa que representa, indiretamente essa partícula. Então essa função dá informações sobre ela, mas essa informação não é direta, ela passa por uma interpretação. Quando eu digo uma interpretação é porque existem várias, e as principais, as mais importantes, são essas três aqui, que é a interpretação probabilística de Max Born, que nós vamos estudar, e que na graduação nós só discutimos essa interpretação, Mas existe também a interpretação causal, que foi desenvolvida primeiro como uma ideia do Louis de Broglie, que é mais antigo, e depois como uma ideia mais desenvolvida pelo David Bohm, que era um americano que publicou esse trabalho em 1952, já depois da grande onda da mecânica quântica, E tem também a interpretação de vários mundos, que é a preferida da ficção científica hoje em dia, principalmente dos filmes da Marvel, Como vocês devem saber, eles sempre falam de universos paralelos, e isso, claro, já é mais antigo, porque já tinha nos quadrinhos também, mas hoje em dia no cinema e também no streaming, das produções que têm sido feitas, eles têm se utilizado muito dessa ideia de universos paralelos, e essa ideia surgiu com esse pesquisador aí, o Hugh Everett III. Então tem essas três interpretações da mecânica quântica. Nós vamos estudar a primeira, e eu vou comentar essas outras duas numa aula que ainda vai ter. Desculpa. Porque eu acho importante mencionar essas duas interpretações, como é que a gente pode tirar números daí, fazer previsões, enfim. Não existe só a primeira, que é o que nós vamos estudar mais aqui. Mas vamos lá. Então, seguindo a interpretação probabilística,
do Max Born, ela é a interpretação padrão da mecânica quântica, que também é aplicada em outros formalismos quânticos, como por exemplo a teoria de campos, né, que é a teoria que descreve as partículas elementares, tá? E essa interpretação padrão, ela também é chamada de interpretação de Copenhagen, porque Copenhagen era onde ficava o Niels Bohr, né? E além da contribuição original inicial do Max Born, lá de 1926, tem também fundamentos, digamos assim, filosóficos, né? Princípios de interpretação que surgiram de debates e artigos do Niels Bohr, aquele mesmo cara que publicou, né, a quantização do momento angular anteriormente, explicando parcialmente, né, os níveis de energia dos átomos. Então o Bohr tem essa importância mais antiga, mas tem uma importância mais, digamos assim, mais profunda, ajudando a conceber essa ideia de como interpretar a função de onda, inclusive rebatendo o Einstein em alguns momentos. Então tem alguns debates que ficaram para eventos e a gente sabe hoje só de relatos, mas tem alguns debates escritos, né, como por exemplo o Einstein, que publicou um artigo, o famoso artigo EPR, e o Niels Bohr rebateu, e foi nessa resposta do Bohr que surgiu a ideia mais fortemente concebida e, né, compilada, digamos assim, do princípio da correspondência. Então o Bohr foi o responsável pelo princípio que diz que a mecânica clássica ela é o resultado de uma simplificação da mecânica quântica quando nós consideramos sistemas grandes. Nesse sentido, a mecânica clássica é recuperada da quântica. Enfim, então inicialmente Max Born, depois, entre muitas outras pessoas, o expoente seria o Bohr. Então nós vamos ver como é que a gente aplica essa interpretação padrão para obter resultados que possam ser confrontados com as experiências. Algumas coisas que a gente estuda aqui nessa disciplina são às vezes difíceis de compreender porque elas estão relacionadas com a ideia de realizar uma experiência e comparar um resultado teórico com a experiência. Nós vamos discutir isso logo logo. Bom, então a equação de Schrödinger, como nós vimos na aula anterior, esse slide é da aula anterior, só para recapitular, ela não é uma equação de onda, porque a equação de onda ela tem esse formato aqui, né, uma segunda derivada posição e uma segunda derivada no tempo, onde é possível definir claramente aqui a velocidade da onda, enquanto que a equação de Schrödinger ela tem de fato essa derivada espacial, mas ela tem uma primeira derivada aqui temporal. Então ela tem essa diferença que faz com que ela seja mais parecida com uma equação da difusão do calor do que de fato de uma equação de onda. No entanto, nós ainda vamos continuar chamando a solução dela de função de onda, porque essa intuição da mecânica ondulatória, essa ideia de reflexão, transmissão, essas coisas, né, dispersão, são ideias muito importantes para a gente ter uma intuição, por exemplo, sobre o tunelamento quântico, que é uma coisa que nós vamos ver na segunda avaliação. Bom, então falando em vias de fato, digamos assim, como é que a gente calcula coisas? A partir da função de onda π, nós calculamos uma probabilidade que eu chamei de PAB. Como nós estamos estudando uma mecânica em uma dimensão, vamos chamar essa dimensão de x. A probabilidade de a partícula ser encontrada numa certa região aqui, entre x igual a A e x igual a B, essa probabilidade é dada por essa integral aqui embaixo, né, que é a integral do módulo de π ao quadrado, onde é importante a gente ter em mente que esse módulo de π ao quadrado, na verdade, é um módulo complexo. Então ele é o produto do π conjugado com o π.
E é importante notar que isso daqui vai ser real e nunca vai ser negativo, tá? Então esse módulo de π ao quadrado, só deixar uma observação aqui. O módulo de π ao quadrado ele é sempre maior do que ou igual a zero, tá? Porque uma probabilidade não pode ser negativa. E quando a gente multiplica o conjugado de uma função por ela mesma, dá uma coisa que não é negativa, que pode ser até nula, mas não é negativa. E isso nós vimos umas 2 aulas atrás, quando eu falei de números complexos. Muito bem. Então, seguindo essa interpretação de que a probabilidade de encontrar nessa região entre A e B é dada por essa integral de A até B desse módulo de π ao quadrado, então esse módulo de π ao quadrado a gente poderia chamar de uma densidade de probabilidade, seguindo uma ideia parecida com o que nós vimos lá na aula sobre probabilidade, tá? Então essa é a interpretação. Psi seria então uma amplitude de probabilidade, já que o módulo ao quadrado dela dá uma densidade. Beleza? Então isso é o que nós discutimos antes. Alguém tem alguma questão em relação a isso? Algum de vocês dois aí? Ai, ai. Constrangedor, né? Ficar só vocês dois, fica até com vergonha de não responder nunca. Eu sei como é, já passei por isso. Pode prosseguir, professor. Tá bom. Então a normalização da função de onda, ela é uma necessidade. Vamos explicar o que é isso, por que precisa disso e como calcula. Vamos ver. Então primeiro nós vimos aqui que o módulo de π ao quadrado, ele representa uma densidade de probabilidade, né? Que é essa fórmula aqui, então, a responsável por fornecer essa probabilidade. Só que nós temos que lembrar que a probabilidade ela sempre varia entre 0 e 1. Uma probabilidade igual a zero significa um evento impossível, não vai acontecer. Então, se a gente está calculando uma probabilidade aqui, significa que a partícula nunca vai ser encontrada nessa região onde a gente integrou, né? Uma probabilidade igual a 1 significa uma certeza absoluta. Então, a probabilidade da partícula estar numa região vai estar sempre entre 0 e 1. Porque ou é impossível ou é completamente certo que ela vai estar num lugar. Então, para garantir isso, o que nós fazemos é um processo chamado de normalização, que eu vou já explicar. E ele consiste basicamente no seguinte: a maneira mais simples de garantir essa variação da probabilidade entre 0 e 1 é exigir que a integral em todos os valores possíveis de x seja igual a 1. E quais são todos os valores possíveis? Para que a gente evite ficar discutindo o tamanho da região onde a partícula está, a gente considera um eixo x aqui e a gente vai integrar de menos infinito a mais infinito. Então essa vai ser a condição de normalização, quer dizer, em todo o espaço, nesse caso em uma dimensão, a partícula vai estar em algum lugar. E a soma de todas essas probabilidades ela estar em alguma região vai ser 1. E o nome disso é normalização, condição de normalização. Então o que vai acontecer é que geralmente o π que a gente vai determinar vai ter uma constante de integração aqui, multiplicando. E essa constante de integração vai estar multiplicando uma função tipo essa aqui, é a menos x ao quadrado, por exemplo. Então o que a normalização vai nos dizer é quanto deve ser essa constante aqui de fora para que essa função densidade aqui, que é o módulo de π ao quadrado, ela tenha uma integral que seja igual a 1. Então, na verdade, quando a gente impor a normalização sobre a função, ela vai determinar essa constante aqui de fora. E algumas soluções elas são impossíveis de serem normalizadas, como por exemplo, a solução da partícula livre, e elevado a i kx menos i ômega t. Como a gente vai ver no momento oportuno, essa função aqui é impossível de ser normalizada.
E aí o que a gente vai fazer é montar um pacote de ondas, e aí esse pacote de ondas ele sim vai ser normalizável. Tá? Então é mais ou menos assim que vai funcionar a questão da normalização. E essa é apenas uma representação matemática da ideia física de que a partícula existe em algum lugar do espaço, certo? Então, se a gente encontra um π igual a zero, significa que a gente encontrou uma solução que não representa uma partícula física, porque aí o módulo ao quadrado dá zero, a probabilidade é zero, então a partícula não existe, certo? Muito bem. Então, resumindo o nosso procedimento, tem esses 3 passos aqui. Primeiro, nós resolvemos a equação de Schrödinger. Não vamos resolver casos ainda agora, só na próxima avaliação. E aí isso nos fornece um π. Depois nós temos que normalizar essa função de onda, ou seja, impor essa condição aqui. Quando a gente escreve essa integral aqui em mecânica quântica, está implícito que é de menos infinito a mais infinito. Aí como está implícito, e é sempre assim, a gente nem escreve, quando for essas integrais teóricas assim, dessas propriedades, né? Beleza, então a gente resolve, normaliza, e depois de normalizar, nós obtemos valores esperados de grandezas de interesse, que pode ser a posição e o momento, por exemplo. Pode ser também a energia cinética, tá? E outras coisas também. Vai depender do problema. Mas os mais importantes vão ser a posição e o momento. Dependendo da situação, também pode ser o momento angular, tá? E assim por diante. Então, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre esses tópicos 2 e 3 aqui. Ou seja, sobre a normalização, o cálculo de valores esperados, e em aulas depois nós vamos resolver vários casos. Hoje a gente vai pegar soluções como exemplo já, soluções dadas, e vamos ver o que fazer com elas. Então o primeiro exemplo é esse aqui. Normalize a função de onda abaixo. Psi de x e t igual a vezes z elevado a menos i ômega t vezes menos x ao quadrado mais ax ao quadrado. Se a gente escrever essa função como sendo a vezes z elevado a menos i ômega t vezes uma espécie de φ aqui, de x, esse φ de x ele vai ser menos x vezes x menos a. Então essa função φ de x ela tem mais ou menos esse aspecto aqui. É a função do segundo grau que vai de 0 até a. Aqui está o x e aqui está o φ. Tá? Então basicamente a função de onda tem esse aspecto aqui, só que vezes uma exponencial complexa e vezes uma constante de normalização, onde esse a é positivo e a partícula ela vai variar entre 0 e a. Se a função de onda varia entre 0 e a, é porque a partícula está entre 0 e a. E aí vamos lá. Vamos normalizar primeiro essa função, depois esboçar o gráfico dessa densidade de probabilidade. Eu vou só resumir para vocês aqui como é que faz essa normalização, mas é uma integral, tá? Então, mais ou menos assim. Primeiro a gente escreve aqui o π, tá? Então o π ele vai ser a e a menos i ômega t vezes menos x ao quadrado mais ax. E aí a gente precisa ter também o conjugado dela, né, dessa função de onda. E isso daqui é um procedimento que se repete para esses cálculos, que a gente tem que tomar o conjugado dessa constante aqui. Boa noite, Manuel. Aí, como eu falei lá na aula de números complexos, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Então aqui fica
o produto do conjugado de A com o conjugado da exponencial, que é só trocar o sinal. Fica E elevado a I ômega t. E esse segundo termo aqui é real, porque x é a posição real, então ele não muda. Tá? Aí a gente calcula o módulo de π ao quadrado, que vai ser o produto do conjugado de π com π. E fazendo esse produto a gente percebe que vai ficar A estrela vezes A. Essas exponenciais aqui que se cancelam, mas eu vou escrever só para deixar claro. E esse produto que se repete que vai ficar ao quadrado. Tá? Então esse módulo de π ao quadrado ele vai ficar o módulo dessa constante A ao quadrado, porque é o conjugado vezes ela mesma. Essa exponencial aqui elas se cancelam, porque fica E elevado a zero, dá 1. Então com isso fica assim. Abrindo também esse produto, vai ficar x à quarta, esse quadrado aqui não existe, x à quarta menos 2ax ao cubo, mais a quadrado x ao quadrado. Tá? Então esse é o módulo de π ao quadrado. Agora para normalizar, nós vamos igualar a integral disso, que seria de menos infinito a mais infinito, de fato, seria. Porém, eu estou dizendo para vocês aqui que a partícula está confinada nessa região entre 0 e A. Então a função de onda é zero fora dessa região. Então basta integrar nessa região, de 0 até A. Que faltou dizer aqui, essa, ó, sendo π definida apenas para essa região aí. Então fora dessa região ela é zero. Então eu integro de 0 a A. E isso vai ficar, a constante de integração sai, né? A constante de integração sai aqui. E fica a integral de 0 a A de x à quarta menos 2ax ao cubo mais a ao quadrado x ao quadrado. Essa integral ela é trabalhosa porque tem várias parcelas, mas ela não é difícil porque são integrais de potências, né? Então eu vou só colocar o resultado para vocês. Essa integral ela dá a quinta sobre 30. Então a condição de normalização aqui vai dar esse 1 que estava aqui, esse a que estava aqui e essa integral aqui. Então o 1 repete, igual o módulo de A. Essa integral dá a quinta sobre 30. E aí a gente só precisa isolar o A para normalizar o π. Então isolando o módulo de A ao quadrado fica 30 sobre A quinta. O que significa que módulo de A é igual a raiz quadrada, né, de 30 sobre A quinta. Essa é a constante de normalização. Aí geralmente a gente faz o seguinte, a gente diz então o A é igual a 30 sobre A quinta elevado a meio. E na verdade isso está errado. Porque o que nós mostramos foi que o módulo de A é igual a isso. Só que esse módulo é complexo. E o módulo complexo, ele é uma distância em relação à origem do plano complexo. Então a gente mostrou que esse A pode ser qualquer número aqui no plano complexo sobre esse círculo cujo raio é igual a módulo de A. O que acontece é que como a gente quer sempre a solução mais simples, então a gente escolhe o A bem aqui no eixo real e positivo. Então a gente escolhe esse A aqui. Mas na verdade essa seta ela está para o outro lado. Esse A vai ter esse módulo, mas esse A não é obrigatório. Eu poderia multiplicar ele por E elevado a I delta, sendo delta qualquer número real, que isso continuaria válido. Porque se eu tomar o módulo desse E elevado a I delta, continuaria dando o mesmo resultado. Tá? Então vamos só
comentar sobre isso. Então, a constante de normalização ela pode ser multiplicada por uma exponencial imaginária constante do tipo e elevado a i delta, né? Onde delta é um número real, sem alterar em nada da dinâmica. Boa noite, Alan. Boa noite, Isaac. Beleza, Desculpa atrasar aí que eu tô ainda na rua. tranquilo. Estava dizendo que por uma exponencial imaginária constante elevada a i delta, sem alterar em nada, tudo que nós vamos ver aqui não vai alterar em nada. Mas a gente pode dizer assim, sem alterar em nada a normalização e a dinâmica. Então a gente poderia ter escolhido, por exemplo, em vez de A igual a raiz de 30 sobre A quinta, a gente poderia ter escolhido A igual a isso daí, por exemplo, vezes E elevado a I vezes π, que é igual a menos 1. Ou a gente poderia ter multiplicado por E elevado a I vezes π sobre 2, que vai dar I. Então essa constante aqui com o I na frente seria a mesma coisa. Por quê? Porque esse I é igual a E elevado a I delta, onde delta é π sobre 2. Certo, pessoal? Então, resumindo, eu posso trocar o A pelo A vezes uma exponencial E elevado a I delta, que isso não vai influenciar em nada. É por esse motivo que, apesar de estar errada essa passagem daqui para cá, na prática não faz diferença. Então, na prática, a gente pode dizer que o A é de fato esse número aqui e não só o módulo dele é esse número, porque tanto faz qual vai ser o número com esse módulo que a gente vai escolher. E por que que isso acontece? Porque justamente quando a gente calcula o módulo de A ao quadrado complexo, né, vai ser o conjugado dele vezes ele, só que o conjugado dele, desse novo, vamos chamar de barra aqui. Então o conjugado desse A barra ao quadrado vai ser o antigo, vamos supor real para facilitar, ou não, nem precisa, vamos supor o antigo conjugado, né, vezes o conjugado dessa exponencial e elevado a menos i delta, vezes o A antigo e elevado a i delta. Então isso vai dar a mesma coisa que o módulo dessa constante A, entre aspas, antiga, porque essas duas exponenciais aqui vão se cancelar, tá? Então, ao quadrado. Então, multiplicar a constante de normalização por uma exponencial imaginária, que a gente chamaria também constante de fase, não altera em nada a dinâmica. Então, fica essa observação aí. Beleza? Então, resumindo, a constante de normalização é essa que está aqui embaixo. Depois de toda essa discussão, tá? É essa aqui. Ok? E aí, esse exemplo 2, que eu vou deixar como exercício para vocês, porque na verdade está resolvido no livro, tá? Então não é bem um exercício, é só para vocês darem uma olhada lá no livro, no Esberg, né? Que é o livro que nós estamos seguindo nessa parte. Tá resolvido lá na seção 5.2.
5.4, eu acho. 5.3, 5.4. Então tem essa função de onda aí que ela representa o estado de menor energia permitida do oscilador harmônico quântico, que é um problema que a gente vai discutir depois. Tá? Então isso é um exemplo de função de onda, que é uma constante A de normalização, vezes essa exponencial aí que tem essa constante extensa aqui, vezes x ao quadrado, vezes essa exponencial imaginária. Então só para simplificar, isso daqui é como se fosse A vezes e elevado a menos uma constante x ao quadrado, vezes uma exponencial do tipo e elevado a menos i ômega t, tá? Onde esse ômega é a frequência lá da relação de Bohr, de Planck, né? Que é E igual a h cortado ômega, então esse ômega na verdade é E sobre h cortado. Tá? Então, simplificando, é uma função de onda desse tipo aqui, para vocês entenderem melhor, uma espécie de gaussiana real aqui, vezes essa exponencial imaginária que vem da energia, como a gente vai ver depois. Bom, então fica como exercício para vocês verem aí essa normalização, que não é muito complicada, só precisa dessa integral aqui. Que, se eu não me engano, dá raiz de π sobre lambda, mas é preciso checar. Isso aqui é preciso checar, mas eu acho que dá isso aí. Essa integral, né? E aí dá para fazer essa normalização, seguindo um passo parecido com esse que eu fiz bem aqui. Tá? Integra de menos infinito a mais infinito, igual a 1. Nesse caso aqui a integral ela tem que ser de menos infinito a mais infinito, senão não dá para resolver essa integral, né? Isso tem a ver também com o problema em si. Tá? E aí depois esboçar o gráfico da densidade de probabilidade, que na verdade está no livro também e eu vou mostrar daqui a pouco, mas é interessante a gente fazer isso também. Tá? E deixei como sugestão de exercício para vocês pegar essa função de onda normalizada e calcular a probabilidade dessa partícula estar entre x igual a menos 2 e x igual a 2. Tá? E esse cálculo de probabilidade aqui, o psi tem que estar normalizado para poder fazer isso. Então o objetivo da normalização nada mais é do que permitir esse tipo de cálculo aí. Beleza? Então ficam esses dois exemplos de normalização, na verdade um exemplo aqui e mais esse daqui para vocês darem uma olhada lá no Sberg. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o cálculo de valores esperados. Bom, os valores esperados eles têm que ser interpretados de uma maneira estatística. O que significa isso, né? Significa, por exemplo, que se a gente tivesse aqui um experimento onde tem uma espécie de feixe aqui que está emitindo partículas quânticas, e aqui a gente vai ter um anteparo, que na nossa simplificação ele seria unidimensional apenas. Então essa partícula ela vai chegar uma vez bem aqui, e aí ela foi detectada. Isso aqui na mecânica quântica a gente chama de medida. Vamos supor que aqui no meio tem um campo magnético, por exemplo, influenciando tudo aí, e essas partículas são, por exemplo, elétrons. Vamos imaginar uma situação dessa. Então o elétron vai cair ora aqui, ora bem aqui, bem aqui, bem aqui. E aí depois de repetir esse experimento 250 vezes, começa a aparecer uma concentração muito grande de marcas de elétron aqui no meio e menor aqui nas bordas, certo? Então isso significa o quê? Que a probabilidade de encontrar um elétron lá no meio é maior. Então se a gente fosse plotar as probabilidades dos pontos, digamos que aqui fosse 0 e aqui fosse L, aqui entre 0 e L, então esse resultado seria mais ou menos assim, ó. Esse resultado experimental, né? Então quando a gente fala de mecânica quântica, a gente tem que ter noção de que
A gente está falando de experiência também. E o objetivo dessa teoria, de todas essas coisas que a gente acha estranho na teoria, é explicar essa experiência. Então o que a teoria vai fazer é interpretar o seguinte. Então o módulo de π ao quadrado, ele é uma maneira contínua de tentar explicar esse resultado aqui. Então ele vai fornecer uma linha azul que vai cobrir esses pontos experimentais aqui. E é uma maneira de explicar esse resultado. Tá? Então, quando a gente diz que o π é uma probabilidade, na verdade ele é uma probabilidade que tem o objetivo de explicar um resultado estatístico. Tá? Então não é que com certeza o elétron vai aparecer ali no meio. Mas se eu repetir essa experiência várias vezes, esse módulo de π ao quadrado que diz que ele tem uma chance maior de aparecer lá no meio, esse π ao quadrado diz isso, e eu tenho que repetir o experimento várias vezes para verificar isso de uma maneira estatística, ou seja, depois de fazer 200 vezes a mesma experiência. Certo, pessoal? Não sei se deu para entender. E aí é nesse sentido que a gente vai dizer que a região então mais provável vai ser essa região aqui do meio. Essa vai ser a região mais provável. Na verdade não é bem num ponto, é ao redor desse ponto. A região mais provável é ao redor de x igual a L sobre 2, certo? E esse número que centraliza a probabilidade e que faz com que ao redor dele seja mais provável encontrar a partícula, esse número aqui, esse L sobre 2, é chamado de valor esperado. Tá? Então, devido a essa interpretação estatística, esse x igual a L sobre 2 é o valor esperado da posição. E esse valor esperado a gente representa assim, de duas formas. Pode ser um x com uma barra em cima, ou pode ser esses dois símbolos aqui, que parece o símbolo de menor ou maior do que, mas na verdade eles são mais achatadinhos. Tá? Então isso aqui é o valor esperado, fisicamente falando. Tá? Agora nós precisamos ver como é que a gente calcula isso teoricamente, matematicamente. Mas fisicamente é isso aqui. O valor esperado é aquele número que, quando a gente repete a experiência um número muito grande de vezes, ele vai centralizar os eventos. Então isso significa que a probabilidade da posição ser medida próximo desse valor esperado é grande. Tá? Não sei se vocês querem conversar sobre isso, se vocês têm alguma dúvida ou crítica ou sugestão em relação a isso, ou alguma questão. Não? Eu acho isso muito louco, muito doido. Como é possível que a gente calcula... Hein? Eu já peguei, eu já achei muito bom. Pô, meu amigo, não consegui entender. Passou alguma coisa na hora. Eu já peguei, eu já achei muito louco. Imagine quem tá desde o começo da aula. Pois é. Mas é muito interessante pensar que a gente pega uma função complexa, eleva ao quadrado e aparece o mesmo padrão que aparece experimentalmente, né? Isso é muito doido. Tá. Então a ideia do valor esperado é explicar um comportamento experimental estatístico de um experimento repetido muitas vezes. Não quer dizer que é um ponto
onde a gente tem certeza que a partícula vai chegar. Mas quer dizer que jogando ela várias vezes, é mais provável que ela fique ao redor daquele ponto. Então o valor esperado é um número. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, deu L sobre 2. Como a gente vai ver, que é o caso do exemplo que eu dei aí. Então como é que a gente calcula isso? Por uma questão estatística, a definição vai ser essa aqui. Então o valor esperado estatisticamente, né, devido a essa interpretação estatística, ou melhor, probabilística, né, porque está dando uma probabilidade. Então, o valor esperado de uma grandeza, que no livro ele escreve x barra lá no iceberg, mas eu prefiro escrever assim, com esse negócio aqui, porque eu acho que é mais comum do que a barra. Eu acho que essa barra tem mais só nesse livro mesmo. A maioria dos outros livros usa desse jeito aqui. Então eu vou seguir, desviar um pouco a notação dele nesse sentido. Então isso vai ser a integral, onde está implícito aqui que é de menos infinito a mais infinito, mas eu não vou escrever. A integral de x vezes a densidade de probabilidade, dividido pela integral da densidade de probabilidade. Isso daqui é uma coisa que vale não só em mecânica quântica, isso é uma coisa estatística, de como calcular o valor esperado de uma grandeza, dispondo de uma densidade de probabilidade aqui, que no caso, essa densidade ρ é o próprio módulo de π ao quadrado. Mas aí o que acontece? Pela normalização, a gente já sabe que essa integral do módulo quadrado de π é igual a 1. Então a gente não precisa nunca escrever esse denominador aí. Basta a gente dizer que o valor esperado vai ser a integral, está implícito que é de menos infinito a mais infinito, de x vezes o módulo de π ao quadrado dx. Tá? Essa daqui é a fórmula para calcular o valor esperado de x. Aí, só por uma questão de notação, ou seja, uma questão de como a gente escreve, mas sendo ainda a mesma coisa, a gente vai preferir... Aliás, eu vou preferir escrever agora nesse momento, mas não necessariamente a gente tem que fazer isso sempre. Escrevemos assim. Desse jeito aqui. Então a gente prefere escrever esse módulo de π ao quadrado como sendo π estrela π e botar o x aqui no meio dele. Mas é a mesma coisa. Então fica a integral de π estrela x π dx. O porquê de fazer isso vai ficar mais claro depois. Ainda hoje. Se não faltar energia e não cair um raio aqui. Tá? Então, esse daqui é o valor esperado da posição x. Isso é uma fórmula que vem daqui de cima, né, que é uma fórmula da estatística lá, no caso para uma distribuição contínua. Isso aqui aparece também lá em física estatística, talvez vocês lembrem disso. Deve ter aparecido em algum momento. Mas aí no caso da mecânica quântica, a normalização simplifica o denominador é igual a 1. Fica desse jeito aqui. E para a gente unificar a notação com coisas que vão aparecer depois, a gente escreve desse jeito aqui embaixo. Então esse jeito aqui embaixo é o nosso jeito preferido de escrever o valor esperado. Tá?
Muito bem, então eu vou deixar aqui como exercício para vocês pegar aquele exemplo 1 que eu dei bem aqui, esse exemplo 1 aqui que eu normalizei, né? E deu essa constante de normalização aqui. Então vamos pegar esse exemplo 1 dessa função de onda 1 aí e vamos calcular o valor esperado de x usando essa fórmula. Então é só aplicar a fórmula, né? O valor esperado de x vai ser a integral de πc estrela vezes x vezes πc dx, né? Nesse caso não vai ser de menos infinito a mais infinito, vai ser de 0 a a, porque essa partícula está confinada bem entre 0 e a. E aí, para facilitar a visualização para vocês, eu já preparei esse gráfico aqui. Já preparei esse gráfico aqui, que é o gráfico do módulo de π ao quadrado. Então, se vocês pegarem esse π aqui, já normalizado, que é o nosso exemplo, e calcular o módulo dele ao quadrado, o gráfico vai dar esse que está aqui embaixo. Então é interessante porque a gente percebe claramente que é mais provável encontrar ele aqui no meio, né? Por quê? Porque a probabilidade é essa área. Essa integral é a área. Entre A e B, essa área aqui vai ser a integral, que é a integral de A a B. Alguém levantou a mão? Foi intencional? Pode falar. Ou foi sem querer? Não, se tiver qualquer dúvida aí é só falar. Não precisa nem levantar a mão. Então essa área aqui, ela dá essa probabilidade que é dada por essa integral. Ah, tá, tudo bem. Tá. E é menos provável encontrar aqui nesse meio. E além disso, existe uma simetria perfeita aqui nesse ponto 0,5. Nesse caso aqui, nesse gráfico, a gente está considerando A igual a 1, nesse exemplo. Então deixa só eu escrever aqui, para facilitar. No caso, a resposta seria A sobre 2. Tá? E aí deixa eu só mostrar para vocês aqui que para essa função de onda, desse exemplo 1 aí, não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza, eu coloquei aqui no Wolfram Matemática, né? E esse gráfico aqui é um plot 3D, tridimensional, né? Da parte real da função de onda. Só para a gente entender um pouco essa função de onda, como ela é complexa e ela tem duas variáveis, que é o tempo e a posição, não é simples plotar ela, porque ela leva duas variáveis no plano complexo, então o gráfico dela teria 4 dimensões. Então o que a gente pode fazer é plotar a parte real e a parte imaginária. E essa daqui seria a parte real dela, né, onde esse eixo aqui na frente do lado esquerdo é o tempo, esse outro eixo aqui é a posição, indo de 0 a 1, e o eixo vertical aqui é a parte real da função de onda. Então a gente consegue girar esse gráfico aqui e ter uma ideia de como é o comportamento dessa função de onda. Aqui, fixando a posição e variando o tempo, a gente percebe que ela tem uma oscilação como se fosse um seno aqui, ou um cosseno, né? Enquanto que quando a gente deixa o tempo em perspectiva e analisa a variação do x, a gente percebe que é praticamente uma parábola aqui, como de fato é. Então, combinando as duas coisas, a gente tem aqui a parte real da função de onda e a parte imaginária vai ser semelhante também. De maneira que quando a gente soma o quadrado desse aqui, da parte imaginária, com o quadrado da parte real, a gente tem um módulo de π ao quadrado que passa a ser uma função de uma única variável, né, que é esse gráfico que eu já mostrei lá para vocês nos slides, esse gráfico aqui. Tá?
E aí essa probabilidade dá para fazer facilmente aqui no matemática, usando essa integral aqui. Ou vocês podem integrar também na mão, que também não é difícil porque vai ser potências, tá? E aí fazendo essa integral o resultado vai dar a sobre 2. Resumindo, vai dar a sobre 2, aí eu deixo como exercício para vocês fazerem isso aqui. E o segundo exercício seria calcular o valor esperado, que também está resolvido no Esberg. Esse exemplo 2 é do Esberg, o 1 eu inventei. Tá? Então isso aqui está feito no Esberg, só que agora o valor esperado de x ele tem que levar em consideração de menos infinito a mais infinito agora. Então vai ser x vezes o módulo de πc ao quadrado. E se vocês calcularem dá zero. O Esberg usa um argumento lá para nem calcular, porque a função vai ser ímpar. E a integral entre integrandos simétricos de uma função ímpar dá sempre zero. Isso daí está demonstrado, por exemplo, lá no livro do Guidorizzi de Cálculo volume 1. Aí ele usa esse argumento aí. Tá? Então, o que significam esses resultados, basicamente? Devido à simetria desses dois gráficos, que aliás são parecidos, a gente consegue perceber que a probabilidade é máxima, nesse caso do exercício 2, na posição x igual a zero, que é o centro dessa gaussiana, né? Que essa curva vai ser uma gaussiana. Então, a região mais provável de encontrar a partícula é ao redor da posição zero. E aí eu só vou advertir vocês de novo que isso significa que realizando várias medidas nesse eixo x, o número de vezes em que a partícula vai ser detectada perto desse centro, que nesse caso aqui é x igual a zero, o número de vezes que a partícula vai ser detectada perto desse zero é maior. Então é isso que significa que esse zero é o valor esperado da posição. É uma estatística de experimento repetido. E no meu exemplo aqui, a posição vai ser a sobre 2, que nesse gráfico a é igual a 1. Nesse gráfico aqui é a igual a 1. E aí vocês podem supor também aqui o a igual a 1 para facilitar, que vai dar esse meio aqui. Esse meio é para a igual a 1. Se vocês fizerem com o a genérico, dá a sobre 2. Se o a for igual a 1, vai dar meio, claro, né? Que é esse gráfico bem aqui. Então a região mais provável, que é o valor esperado, vai ser ao redor de x igual a meio, que é também o pico dessa função aqui, que é a densidade de probabilidade. Certo? Alguma dúvida em relação a esses exercícios até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que a minha ideia seria fazer a prova parecida com esses exercícios. Então, seria bom vocês de fato fazerem aqui depois aí esses exercícios. Bom, se tiver qualquer dúvida é só me interromper aí. Então, da mesma forma que a gente pode calcular o valor esperado de x, a gente pode calcular o valor esperado de qualquer função que só dependa de x ou que eventualmente dependa também do tempo, usando a mesma expressão. Então, para qualquer função f de x, o valor esperado dela ele pode ser encontrado da mesma forma, como uma integral de menos infinito a mais infinito, né, do conjugado da função de onda vezes essa função f que a gente está calculando o valor esperado, vezes πc dx. Exemplos de funções de x. A gente poderia calcular o valor esperado de x ao quadrado, que seria então a integral de πc estrela vezes x ao quadrado vezes πc, que estaria relacionado com a energia cinética, né? Perdão, estou falando besteira. Estaria relacionado com a energia potencial do oscilador harmônico, por exemplo, né, onde aparece o x ao quadrado. Aqui a gente poderia calcular o valor esperado do potencial, no caso geral aqui, uma função de x e t, né, como sendo essa integral.
Beleza, pessoal? E assim por diante para qualquer função. Mas aí surge uma questão intrigante, que é como calcular o valor esperado do momento. Em princípio, a gente poderia fazer assim. O valor esperado do momento a gente substitui da mesma forma aqui. Psi estrela vezes o momento vezes Psi dx, né? O problema é o seguinte, essa integral é em x, então para resolver essa integral, a gente tem que expressar o momento em função de x. Então bem aqui está implícito que a gente vai escrever o momento como função de x, só que tem um problema, né? E o problema é que isso é impossível. É impossível fazer isso por causa do princípio da incerteza. O princípio da incerteza de Heisenberg. Curioso que num evento uma vez eu conheci uma cientista alemã chamada Lavinia Heisenberg. Todo mundo pergunta para ela se ela é parente do Heisenberg, mas ela não sabe. Talvez seja um parente distante. Bom, então é impossível expressar o momento em função de x por causa do princípio da incerteza de Heisenberg. Por quê? Porque por esse princípio é impossível medir simultaneamente, com algum grau de confiança, com algum grau de certeza, a posição e o momento. Então, se a gente não pode sequer medir ao mesmo tempo a posição e o momento, com maior razão ainda, a gente não pode expressar um em função do outro, né? Então, a gente não pode, na prática, calcular essa integral desse jeito que ela está escrita aí. A gente precisa encontrar um outro caminho para resolver essa integral. Então, por isso, precisamos repensar o cálculo do valor esperado do momento, né? Linear. Valor esperado do momento linear. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer o seguinte: nós vamos definir temporariamente, enquanto a gente chega numa fórmula, vamos definir que o valor esperado do momento ele vai ser a massa vezes o valor esperado da velocidade. E como é que a gente vai calcular esse valor esperado da velocidade? A gente vai calcular a derivada do valor esperado da posição. Então a gente vai escolher isso aqui como definição do valor esperado do momento. Certo, pessoal? E aí a gente vai resolver o problema. Por quê? Porque esse valor esperado de x a gente já tem uma fórmula para ele, que não tem problema nenhum. Então a gente deriva essa fórmula, multiplica pela massa e a gente resolve o problema encontrando o valor esperado do momento. Beleza? E ocorre que fazer isso dá um certo trabalho. Então eu não sei se eu vou mostrar todos os passos para vocês aqui. Não sei se vocês estão extremamente curiosos para ver 5 folhas de cálculos. Então eu vou tentar pelo menos resumir aqui os passos para vocês. Tá?
Então vamos ver a demonstração da expressão matemática desse valor esperado do momento linear, tá? E aí talvez eu peça para vocês fazerem alguma dessas passagens aí, pode ser interessante. Fica a dica para vocês tentarem fazer essas passagens, tá? Então vamos lá. O valor esperado da posição, ele é essa integral de x vezes o módulo de π ao quadrado. Tá, tudo aqui tá implícito que é de menos infinito a mais infinito, não vou escrever também, não vou mais falar isso, tá? Então vamos derivar isso agora. Derivamos em relação ao tempo, fica a derivada do valor esperado de x em relação ao tempo vai ser a derivada dessa integral. Aí aqui tem um brevíssimo empecilho matemático, que é o seguinte: como é que eu derivo essa integral se essa integral ela tem uma função de duas variáveis aqui, que é x e t? Aí para isso a gente usa a chamada regra de Leibniz, tá? A regra de Leibniz que permite passar essa derivada para dentro da integral como uma derivada parcial, já que a integral aqui está sendo feita em outra variável que não é a mesma que está derivando, né? É nesse caso que vale a regra de Leibniz. Então fica uma derivada parcial em relação ao tempo de x vezes o módulo de π ao quadrado de x. E aí, como essa derivada é uma derivada parcial, e aqui dentro tem uma função que depende de x e t, então para essa derivada parcial o x e o t são variáveis independentes. Então o x ele passa como se fosse constante para cá e fica a derivada parcial em relação ao tempo do módulo de π ao quadrado dx. Tudo aí de menos infinito a mais infinito, tá? E aí deixa só eu pensar como é que eu apresento para vocês esses passos aqui em 15 minutos. Vamos lá. Então a gente parou bem aqui. Depois a gente vai multiplicar isso pela massa e vai ter o valor esperado do momento, que é o que a gente quer. Essa demonstração aqui ela é baseada em várias coisas que estão lá no livro do Griffiths, tá? Nesse ponto aqui eu não estou seguindo o Esberg, então quem tiver curiosidade, ver o livro do David Griffiths. Né, que é aquele Introdução à Mecânica Quântica no título em inglês e simplesmente Mecânica Quântica no título em português. Ok? Mas na verdade eu acho que lá está até mais resumido e espalhado do que aqui, então vamos ver. A questão é como é que a gente calcula essa derivada agora aqui, essa derivada parcial, vamos nos concentrar nela. Então essa derivada parcial, do módulo de π ao quadrado, a gente tem que lembrar que isso é π conjugado π ou π estrela π, como a gente fala, né? Que fica π conjugado derivada de π mais o π derivada do π conjugado. Isso daqui nada mais é do que uma regra do produto de derivadas, tá? Que está multiplicando bem aqui. E aí, feito isso, agora, né, nós vamos usar a equação de Schrödinger
a equação de Schrödinger, que é essa daqui. E a sua conjugada como assim conjugada? A gente simplesmente tira o complexo conjugado dos dois lados. E a gente sempre pode fazer isso, né? Porque se A é igual a B, então A conjugado é igual a B conjugado. Então o conjugado do IH cortado fica menos IH cortado. O conjugado dessa derivada, basta derivar o π. Então fica a derivada do π conjugado em relação ao tempo. Então isso vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que é real. E aqui vai ficar o conjugado do π também. Então fica a derivada segunda de π estrela em relação a x. E ali também o v é real e o π fica conjugado, tá? Então vamos usar a equação de Schrödinger, que é essa aqui. E a sua conjugada, que é essa aqui. Vamos usar essas duas para isolar a derivada de π em relação ao tempo e a derivada de π estrela em relação ao tempo. Então a gente isola esses dois termos nessas duas equações e substituímos no cálculo acima, que é o cálculo dessa derivada parcial do módulo de π ao quadrado, tá? Então fazendo isso, vai dar isso aqui. Fazendo isso, vai dar isso aqui, que é a derivada em relação ao tempo. E aí, esse é um passo para vocês completarem. Tá? Vai dar IH cortado sobre 2m vezes π estrela, segunda derivada de π em relação a x, menos π, segunda derivada de π em relação a x, π conjugado. Então dá isso aqui. Tá? Agora a gente pode escrever isso essa expressão ela pode ser escrita também como sendo IH cortado sobre 2m. Coloca uma derivada em relação a x aqui em evidência. E dentro fica π estrela dπ dx, agora uma derivada de primeira ordem. π dπ estrela dx. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu derivar, aqui vai aparecer duas regras do produto. E nessas duas regras do produto vai aparecer dois termos que vão se cancelar. E vai sobrar o que está lá em cima só. Tá? Então bem aqui, verifique derivando. Tá? Verifique derivando. Se você quiser, né? Se não quiser, também não manda em ninguém. Uma sugestão, veja aí. Que não é uma conta grande, tá? Beleza, então, na verdade, nós podemos escrever isso dessa forma aqui. Lembrando que essa derivada aqui é o que aparece lá dentro da conta que nos interessa. Muito bem. Então, com isso, o que a gente quer, né, que a derivada do valor esperado de x em relação ao tempo
ficou da seguinte maneira. Ficou a integral de x vezes o módulo de π ao quadrado, a derivada disso em relação ao tempo, da integral de x vezes o módulo de π quadrado dx. Esse foi o ponto de partida, daí a gente meteu essa derivada aí dentro, integrou por partes, e lá dentro ficou, né? Ficou assim, integral de x vezes derivada parcial disso aqui, e era essa com essa derivada que a gente estava trabalhando aqui, né? Que deu isso tudo aí. Então vamos substituir. E aí fica a integral de x vezes IH cortado sobre 2m vezes espera aí que deixa eu ver onde eu tô. Na verdade é o resultado ali de baixo. Tá. IH cortado sobre 2m derivada em relação a x, né, de π estrela dπ dx menos π dπ estrela dx. Tudo isso integrado em x. Aí aqui o que nós vamos fazer é uma integração por partes, tá? Então eu vou só dar uma ideia de como é essa integração por partes. Primeiro a gente passa essa constante aqui para fora. Então fica IH cortado sobre 2m integral. Duas integrais. A integral de x vezes a derivada em relação a x disso aqui, né? Essa é uma integral menos a integral de x vezes a derivada em relação a x disso aqui. Tá? Então, se a gente integrar por partes essa primeira integral, na verdade, resolver por partes significa aplicar uma regra do produto. E qual é o produto que a gente tem aqui? O produto é esse daqui, ó. Então, na verdade, se a gente derivar em relação a x, x vezes π estrela dπ dx, o que vai aparecer é a derivada do primeiro termo, que é x, vezes o resto, menos, aliás, mais, porque é um produto, x vezes a derivada do resto. Então é isso aqui que vai nos ajudar. Por quê? Porque é esse termo aqui que aparece na integral. Então vamos isolar esse termo e escrever ele da seguinte forma. Vai ser igual àquela derivada que está lá no primeiro membro, menos esse primeiro termo bem aqui. Que derivada de x em relação a x é 1, então fica π estrela dπ dx. E aí, pessoal, a gente tem que ter em mente uma coisa, a gente vai integrar isso tudo, e quando a gente integrar essa parte aqui, quando nós integrarmos essa equação dos dois lados em x, de menos infinito a mais infinito, vai dar essa primeira integral aqui, ó. Tá? Então, integrando de x tendendo a menos infinito até x tendendo a mais infinito, o que vai acontecer é que a integral abaixo se anula. Essa daqui,
a integral a seguir se anula. Essa daqui, ó, a integral desse primeiro termo aqui vai ser zero, porque fica a integral de uma derivada e a integral dessa derivada vai dar a própria função, indo de menos infinito a mais infinito. Só que uma das propriedades da função de onda que nós vamos discutir depois é que a função de onda se anula no infinito. Foi o que aconteceu, por exemplo, naquele caso do oscilador harmônico que a gente mencionou ainda agora. A função de onda se anula no infinito, porque ela é uma gaussiana e ela vai tendendo a zero. Então, tanto o π estrela como a derivada do π vão se anular. E esse segundo termo aqui também, no mais e no menos infinito, que eu quis dizer. Então, isso vai dar zero. Então, por esse motivo, como que interessa essa integral e essa integral dá zero, a gente pode dizer que, na verdade, esse termo aqui dá zero nesse sentido, depois de integrar dá zero. Então, a gente pode substituir esse primeiro termo por esse segundo aqui, esse terceiro termo. Tá? Então, isso significa que a integral de x vezes a derivada de π estrela d π dx, que é aquela primeira integral, na verdade vai ser menos simplesmente a integral de π estrela d π dx. Tudo isso integrado em x, né? Ou seja, a integral desse primeiro termo vai ser igual a menos a integral do terceiro. Por quê? Porque a integral desse segundo dá zero pelo termo que está escrito pelas contas que estão em azul aí embaixo. Tá? E de maneira análoga, tomando o conjugado dessa equação, tomando o conjugado da equação acima, a gente percebe que a integral de x vezes a derivada em relação a x de π d π estrela, né? É só trocar o que tem estrela com o que não tem, tomando o conjugado, né? Vai ser igual a menos a integral de π d π estrela dx dx, tá? Então, a gente, voltando aqui, a gente conseguiu integrar por partes esse primeiro termo e esse segundo. Então, voltando dois slides, e substituindo, nós encontramos o seguinte. Nós substituindo bem aqui, então a derivada do valor esperado de x vai ficar IH cortado sobre 2m, e a primeira integral lá, né, ela vai ser menos essa lá de cima, então vai ser menos a integral de π estrela d π dx, e o segundo termo vai ser menos, só que com esse menos aqui fica mais, mais a integral de π d π estrela dx. Aí eu vou deixar para vocês verificarem o seguinte, integrando novamente por partes.
essa integral aqui do psi d psi estrela dx dx, né, nós chegamos no seguinte: nós podemos escrever essa integral aí usando aquela mesma técnica de desprezar os termos de superfície. Essa técnica de escrita de azul aqui vai ter que ser usada de novo, tá? É só repetir essa integração por partes aí, muito parecida, e fazendo esse que está de azul aí, a gente percebe que essa integral ela é menos a integral de psi estrela d psi dx dx, que é justamente o primeiro termo aqui, esse primeiro termo bem aqui. Então, integrando por partes esse termo, a gente vê que ele é igual a esse primeiro. A segunda integral é igual à primeira. Então, com isso, vai ficar assim, que a derivada do valor esperado vai ser IH cortado sobre 2m vezes menos a integral de psi estrela d psi dx, e menos de novo, né? Porque a segunda integral deu igual a ela, integrando por parte. Esqueci o dx aqui. Então fica menos duas vezes a mesma integral e corta com esse 2 aí. Vai ficar menos IH cortado sobre 2m vezes 2 vezes essa integral. E aí, cancelando esse 2 com esse 2 e passando o m multiplicando, a gente tem finalmente o valor esperado do momento como sendo a massa vezes a derivada do valor esperado da posição em relação ao tempo, que vai ser menos IH cortado, integral de psi estrela vezes a derivada de psi em relação a x dx, de menos infinito a mais infinito, tá? Então esse é o valor esperado do momento linear P. Essa daqui é a fórmula para calcular o valor esperado do momento linear. E aí, só para finalizar, vamos falar sobre o operador momento. Tá? O operador momento linear P chapéu. A gente pode entender essa relação anterior como sendo um operador no seguinte sentido: ó. O valor esperado do momento é menos IH cortado, integral de psi estrela d psi dx, integrado em dx, né? Só que a gente pode passar esse menos IH cortado para dentro e escrever da seguinte forma: isso é psi estrela vezes menos IH cortado, derivada em relação a x, colocar em evidência, aplicado sobre psi. Então isso que está entre parênteses é um operador diferencial, né? Isso daqui é um operador linear, que no caso é uma derivada. Então é um operador linear, uma transformação linear, que no caso é uma derivada, né? Que nós vamos chamar de P, e vamos colocar um chapéu para diferenciar ele da função escalar, que é o momento linear, tá? Então a gente representa esse operador P como sendo isso daí, menos IH cortado, derivada em relação a x, tá? Então todo esse universo de conta que a gente fez hoje, que eu reconheço é muita coisa mesmo, esse monte de conta que a gente fez hoje é o que justifica aquilo que muitas vezes a gente recebe
jogado na nossa cara no livro de mecânica quântica, que é o fato de que o momento na verdade é um operador que é menos IH cortado vezes a derivada em relação a x, né? Então essa é a justificativa, e usando essa representação algébrica aqui, né, como operador linear, usando essa representação a gente pode escrever também a equação lá de cima como sendo de que o valor esperado do momento na verdade é a integral do psi conjugado vezes o operador momento aplicado na função psi vezes integrado em dx, tá? Então essa é a justificativa de escrever as coisas dessa forma. Então esse era o motivo também de eu ter escrito o valor esperado do x parecido com isso, porque aí a gente poderia definir o operador x como sendo aquele que vai atuar numa função psi e que vai resultar simplesmente a posição x vezes o psi. Então, usando essa notação, a gente poderia escrever o valor esperado de qualquer operador, como se diz lá na mecânica quântica, né? De qualquer operador que nós poderíamos chamar de sei lá, de Q, chapéu, né? Como sendo a integral de psi estrela vezes esse operador aplicado em psi, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós vimos dois exemplos em que o operador Q é o operador posição e em que o operador Q é o operador momento. O operador posição ele atua só multiplicando pela posição e o operador momento atua derivando, tá? Então, no nosso próximo encontro aí na quarta-feira, né? Porque a nossa aula é segunda e quarta e na próxima segunda é o feriado de 15 de novembro. Então a gente se encontra na quarta e se vocês puderem a gente repõe na próxima sexta, não nessa, tá? Então na próxima quarta-feira a gente continua calculando valores esperados do momento para eu exemplificar o que significa esse monte de conta aí num caso concreto e também a gente discute prosseguindo o assunto. Beleza, pessoal? Ficou alguma... Como dizia meu professor de cálculo, alguém entendeu? Estou em dúvida se eu entendi ainda, mas se tiver qualquer questão a gente pode debater agora mesmo. Se não houver, a gente encerra, prossegue daqui a uma semana. Bom, não havendo mais dúvidas, De então... primeira não deu para entender não, mas tem que rever de novo para poder entender alguma coisa aí. Com certeza. É porque é muita conta de uma vez, né? Mas eu te garanto que no livro tá mais complicado ainda, que tá mais resumido que isso aqui. Com que a aula é gravada mesmo, dá para rever. Uhum. É, verdade. Então, beleza então, pessoal. Boa noite para vocês aí, tá? E a gente se vê na quarta-feira.